Mensagem diária para você. Estamos na leitura do livro de Provérbios e hoje vamos para o capítulo de número 23 e a palavra nos diz assim: quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. Se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriqueceres, e nem apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleitará sua causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á ao meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins, quando seus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Ouve, tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, e nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade, e não a vendas também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegra-se teu pai e tua mãe, e regozija-se a que te gerou. Dai-me, meu filho, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e o poço estreito a estranha. Pois ela, como um salteador, se põe à espreita, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará a cobra, como o basílico os morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Vivemos, amada igreja, num mundo cheio de perigo. E o capítulo 23 visa nos alertar a respeito de diversos modos de comportamentos errados que nós podemos ter. No contexto espiritual, há grandes perigos para a alma. Por isso Jesus avisou: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Alguma vez você já sonhou em se tornar rico para ser capaz de pagar as suas dívidas?
ajudar financeiramente a sua família e comprar outras coisas de que você tanto precisa nos dias atuais, que o mundo está em crise. Quem não sonha com a famosa e tão almejada prosperidade, riqueza? Isso não é um sonho ou um desejo ruim. Verdade. Seria muito bom, não é verdade, nós quitarmos de vez as parcelas de um financiamento da casa própria, ajudar a nossa família e comprar ainda algumas coisas que precisamos, termos alguns lazeres, como fazer uma viagem dos seus sonhos, enfim, algo que você idealiza, algo que você sonha, algum sonho de consumo que você tenha. Não é errado sonhar. Salomão, o sábio, diz em Provérbios 23, 4: se não esgotem as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas, elas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não há condenação, amada igreja, em ser rico, de jeito nenhum. A condenação é ter isso somente como alvo principal da tua vida. Quando alguém põe sua esperança no dinheiro, e essa esperança, ao mesmo tempo que acaba o dinheiro, também se acaba a esperança. O dinheiro não traz e nunca vai trazer a felicidade. O dinheiro, ele supre as necessidades básicas e diárias que nós temos como cidadãos. Nós temos que pagar os nossos impostos, temos que pagar as nossas contas, temos que zelar pelo nosso bom nome limpo, mas viver ansioso, viver demasiadamente preocupado em alcançar riquezas, em ser rico, isso não é bom para ninguém, porque o dinheiro não pode comprar a verdade. Só o coração do cristão pode comprá-la. O preço, sabe qual é? É desistir de tudo aquilo que naturalmente possamos desejar. O mundo faz várias propostas para nós. A vender a verdade. Mentiras custam. Mentiras não têm valor. E existem aos montes por toda parte. Mas quando a verdade, essa sim, sempre há um preço a ser pago. Primeiro, ao preço da humildade. Segundo, ao preço da paciência. E por último, ao preço da obediência. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber-se se a doutrina é dele. João 7,17. Igreja, obedecer sem questionar é essencial se quisermos conhecer a vontade e os caminhos de Deus para as nossas vidas. A nossa fé não pode ser do tempo fácil e barata, que não tem valor. Ou será que estamos, amada igreja, prontos para nos firmarmos na verdade absoluta de Deus? Por maior que seja o preço que tenhamos que alcançar para viver esta verdade, tudo aquilo que nós vamos ter que renunciar para viver a verdade de Deus, estamos prontos para isso? O versículo 3 nos adverte: se és um homem de grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Uma sabedoria ao ser convidado para comer em alguma casa. À mesa, há vários assuntos que surgem. Porém, alguém malicioso pode usar no futuro as palavras do convidado para prejudicá-lo. E, infelizmente, alguns compram outros oferecendo refeições. Exemplo, Jacó e seu irmão Esaú. Não é verdade? Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Nossos pensamentos se transformam em nossas palavras, em nossas atitudes. Portanto, é muito importante que escolhamos pensamentos
geradores de vida e não de morte. Quando o fizermos, as palavras corretas surgirão. Igreja, Salomão nos adverte no versículo 7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é na sua vida. Pode estar num estado, você, eu, podemos estar vivendo um estado complicado. Ou podemos estar pensando de maneira errada. Essa área do pensamento, ela é muito importante. Porque tudo começa com um simples pensamento. O pensar irresponsável pode nos levar a uma vida cristã também irresponsável. O pensar é uma área da nossa vida que precisa ser repensada e desenvolvida com muita mais seriedade do que pensamos. Se o homem é aquilo que se pensa, o novo homem, o salvo, agora o seu pensar deve ser como uma pessoa salva, para refletir no seu viver cotidiano um comportamento ético cristão, fruto do pensar correto. Podemos afirmar que um pensar correto leva uma vida correta. As nossas ações serão sempre, igreja, reflexo do nosso pensar. Somente pais que andam perfeitamente diante de Deus e continuamente aplicam a sabedoria dele têm o direito de dizer essas palavras, que valem a pena prestar muita atenção e serem seguidas. Salomão se dirigiu aos filhos, como meu filho. Ele se dirigiu, essa expressão, como meu filho, 22 vezes. Uma vez a mãe se dirigiu ao seu filho. Ele, com ousadia, exigiu o respeito do seu filho, por causa da sua boa doutrina, da mesma forma como seu pai Davi fez com ele. Os corações são conquistados, eliminando as más influências, substituindo-as por santas influências, prometendo a suprema felicidade, provando a sincera afeição e admitindo as falhas óbvias e orando pela transformação, vivendo e exaltando o Criador Deus, o Senhor do Universo. E somente Deus, Ele tem todas as respostas para qualquer um dilema das nossas vidas. E nós, pais, devemos prestar muita atenção a isso. Pais, o mundo deseja os corações dos seus filhos, dos nossos filhos. E o mundo oferece riquezas, honras, prazeres, facilidade e popularidade. O mundo oferece o sucesso. O mundo oferece e clama por eles, especialmente nesta área da mídia eletrônica. Tentações atraentes confrontam os nossos filhos em todos os lugares que eles frequentam. O inimigo diz: olha, o manjar que o inimigo oferece. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4:7. Nossos filhos ouvem isso várias vezes, todos os dias. Mas a maioria dos nossos filhos não ouvem de seus pais o forte apelo pelos seus corações. Nós não precisamos simplesmente estar somente dizendo aos nossos filhos que nós os amamos, que eles são importantes para nós. Claro, eles precisam ouvir isso, é necessário. Mas o que realmente vai contar, no final das contas, é a tua atitude. Aquilo que você faz. Você, pai, você, mãe, é monitorado 24 horas pelos teus filhos. Aquilo que você faz, as atitudes que você toma,
essas falarão mais alto. E nós temos que ter atitudes para com os nossos filhos, de amor, de sabedoria, e levar a eles a saber as verdades absolutas de Deus. Isso não se aprende na escola, isso não se aprende na rua. Pelo contrário, isso se aprende dentro de casa. Isso é obrigação de cada pai e de cada mãe, ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos. Em Efésios 5,18 a palavra nos diz: igreja, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Os efeitos destrutivos da embriaguez, a bebida alcoólica, na forma de vinho. Aqui nós vamos citar o vinho, porque o capítulo está falando sobre vinho. Mas isso se diz a qualquer tipo de bebida alcoólica. O vinho da Bíblia é o vinho atual, eles são completamente diferentes. O vinho da Bíblia possuía o álcool que provinha da fermentação natural. O vinho atual, além do álcool gerado na fermentação, ele é acrescido de álcool artificialmente, o que deixa o vinho mais forte para se embriagar. Com o vinho nos tempos bíblicos, devia-se beber muito, mas beber muito mesmo para se ficar alcoolizado. Hoje em dia, algumas taças são suficientes para isso, para a pessoa se tornar embriagada. E quando uma pessoa está embriagada, ela sai do seu juízo normal. E é mais fácil para ela se embriagar nas discussões, nas brigas. Não é verdade? Nós não conhecemos pessoas que vivem assim? Ou nós, antigamente, não vivíamos assim? Todas as nossas escolhas que fazemos em nossas vidas, igreja, seja ela em qual área, familiar, financeiro, pessoal, temos consequência com as nossas escolhas que fizemos. Nós temos sido alertados a usarmos a sabedoria que vem de Deus. Nós temos que pensar antes de agir, de falar, e até os nossos hábitos diários. Nós temos que nos cuidar, temos que nos policiar. Nós não podemos viver uma vida baseada no exagero, seja no de gastar, no consumismo, no de comer demais, no beber demais, no falar demais, em pensamentos impróprios, palavras impuras, palavras torpes. Não podemos viver na prática da inimizade, da raiva, da ira, da contenda, da prostituição, do adultério. As palavras sábias do livro de Provérbios, aonde o rei Salomão foi inspirado por Deus para nos deixar escrito verdades absolutas a serem colocadas em prática. Quando verdadeiramente nós passarmos a sermos praticantes da palavra de Deus, daquilo que o Senhor deixou escrito nas Escrituras para nós, a Bíblia, ela não é só um livro ou qualquer livro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando conosco, nos ensinando, nos exortando, nos mostrando a direção, nos mostrando o caminho, porque Deus sempre nos deu o direito do livre-arbítrio. O poder da decisão está nas nossas mãos. O que eu decido? A quem eu tenho me entregado? Quais são as metas da minha vida? O que eu idealizo, o que eu sonho? Eu tenho colocado primeiramente o Senhor Jesus à frente. Eu tenho aceitado o sacrifício do Senhor Jesus Redentor pela minha vida? Isso são coisas, são perguntas,
São reflexões para mim e para você, pensarmos e refazermos. Há tempo de nós mudarmos, há tempo de começar tudo de novo, porque Deus nos dá uma nova chance a cada novo amanhecer. Amém? Se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo.